aonde na 1, 2, 3 está escrito assim, que os escudos de seus valentes são vermelhos, os homens valorosos estão vestidos de vermelho. Quantos homens, mulheres valorosas temos nessa tarde? Em nome de Jesus. Quantos estão vestidos de vermelho? Talvez você não está, estou vendo alguns aí. Mas lá dentro está vestido de vermelho? Glória a Deus. Então esse é o mais importante, amém? O vermelho externo é para a igreja ficar bonita e representa o teu externo, o seu interno, que é estar revestido mesmo. E diz a palavra: observe seus reluzentes carros de guerra se alinharem, enquanto as lanças se agitam acima deles. Uma pincelada sobre isso, nós falamos de uma grande guerra, onde Deus intervém para ajudar o seu povo que estava sendo oprimido pela Síria, pelo rei Senaqueribe, falar Nabucodonosor, Senaqueribe. E este rei, então, ele é aquele que é o opressor, aquele que representa o nosso inimigo, aquele que se levanta contra a nossa vida. E Deus intervém na história. Deus intervém como? Deus intervém marcando o seu povo e dando uma estratégia de guerra para eles vencerem. Essa estratégia de guerra, ela continua atual sobre a nossa vida. Nós vencemos através do sangue de Jesus sobre a nossa vida. E mais do que isso, além deles estarem marcados de vermelho, também todos os seus carros, representando que o sangue de Jesus, ele alcança você, ele alcança a tua casa, ele cobre a vida dos teus filhos, amém? Ele cobre aquilo que é seu, ele cuida dos seus bens, da sua casa, da sua família, porque é assim, queridos, quando nós estamos debaixo da unção e da proteção de Deus. E aqui nós vamos começar hoje falando de uma série de valentes de Davi, que eram homens guerreiros, eram homens que se destacaram. Lembra quando Davi, eu não vou entrar nessa parte aqui hoje, mas quando Davi está lá na caverna, que ele está refugiado, ele está fugido de Saul, do rei Saul, e ele então começa a preparar ali homens que a sociedade tinha rejeitado, homens como eu e você, amém? Que talvez lá fora não tinha valor algum, e o Senhor então recruta nossas vidas, e ele começa a colocar valor sobre nós. Davi fez assim também, 400 homens, que ele começa a treinar, que ele começa a discipular, que ele começa a dar ali para eles ferramenta de guerra, estratégias de guerra, como um grande guerreiro que Davi era, e ele então forma nesses homens guerreiros, que vão se tornar, chegando aqui nessa palavra, os valentes de Davi. Então, da onde que saem esses homens que a Bíblia cita? Lá da caverna, lá dos tempos difíceis, amém? Lá de uma vida complicada, onde tinha tudo para dar errado. Eu e você também tínhamos tudo para dar errado, mas o Senhor nos tira do anonimato, nos tira da multidão, e Ele começa então a investir na nossa vida, aleluia, para que nós possamos fazer coisas grandes diante dEle, em nome de Jesus. E aqui nós estamos lendo, amados, o primeiro que a Bíblia cita. Estes são os nomes dos principais, nós vamos falar só de um hoje, que é Josebe-Basebete, esse homem que se destaca nesta guerra, nesse dia, e ele era chefe dos 3 guerreiros principais, ele era o chefe, olha só. E numa ocasião, com uma lança, olha só, eu estava pensando hoje, nessa ferramenta, na lança, não é uma coisa tão fácil, não é? É diferente de uma flecha, é diferente de uma espada, é diferente. A lança, ela é diferente, ela é algo que você lança, por isso o nome dela. E não é uma coisa fácil de manusear, mas a habilidade que estava sobre a vida desse homem, a habilidade do Espírito Santo, entendo que nós estamos falando aqui, são vitórias espirituais, onde nós dependemos inteiramente de Deus, e é o Senhor que adestra as nossas mãos para a batalha,
E é Ele, queridos, que faz estes milagres acontecerem na nossa vida. Não foi diferente nesse dia. O povo de Israel precisava de uma vitória. E eles oravam, amados. Eles colocavam as suas vidas no Senhor. A confiança deles estava em Deus. Amém? Davi tinha esse perfil. O rei Davi tinha esse perfil. Quando você lê em outras passagens, quando Davi se via em situação diferente, nós vamos ver vários relatos de Davi consultando a Deus. E ele perguntando ao Senhor: Senhor, nós vamos enfrentar o inimigo, nós vamos nessa batalha. E ele esperava que o Senhor orientasse o coração dele, para que ele pudesse fazer aquilo que estava de acordo com Deus. Então, os seus guerreiros aqui, eles foram muito bem ensinados, amados. E agora, Israel precisava ganhar esta vitória, amém? E dependia que esse homem se colocasse, amém? Para que o Espírito Santo agisse através da vida dele de uma forma maravilhosa. Sabe, o Espírito Santo me traz hoje neste culto algumas coisas que às vezes o Senhor me faz parar para falar algumas coisas. E uma delas é que o Senhor está levantando aqui hoje, aleluia, pessoas. E o Senhor coloca assim para mim: olha, que talvez no meio da situação você vai querer até murmurar, você vai querer até falar assim, mas por que eu? Por que que eu tenho que enfrentar esta situação difícil? Será que não existiam outras pessoas naquele dia? Claro que existiam, mas era o dia do Senhor honrar Josebe e Batsebete. Era o dia, queridos, que ele enfrentaria, que ele seria usado grandemente, mas ele teria que colocar a sua vida, amém? E ele teria que acreditar que daria certo. Vamos imaginar antes de acontecer isso. Como que era para ele enxergar aqui 800 inimigos, 800 homens que ele teria que vencer, talvez no seu coração. Olha o que Deus está falando. Observa o que Deus está falando. Talvez no coração dele, olhando para a situação, ele já teria feito um pré-julgamento. Não vou conseguir vencer 800 inimigos. Não vou conseguir vencer 800 homens. Humanamente falando, queridos, é impossível mesmo. Mas quando Deus está no negócio, Ele faz acontecer. Caia por terra todo medo em nome de Jesus. Caia por terra toda impossibilidade, querido. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, porque Deus me dá essa direção, de falar com você que está num grande desafio sobre a tua vida. O Deus que te chamou, Ele te dará vitória, uma grande vitória, para que o nome dEle seja glorificado, aleluia. E diz o texto que nessa ocasião, com uma lança, ele enfrenta 800 homens, e foi numa mesma batalha, olha os detalhes do texto, numa mesma batalha, e os matou. Parece, talvez a gente leia aqui um versículo, e parece simples demais, que talvez ao nosso olhar assim, no primeiro momento, ele lançou aquela lança, e ele atingiu os 800 de uma vez, mas não foi assim. A gente não sabe aqui quanto tempo durou essa batalha. O que precisou da vida dele, de investir nessa batalha, de acreditar, de se esforçar para que esta batalha fosse concluída naquele mesmo dia, com aquela mesma lança, e o Senhor desse vitória para ele. Amados, aqui nós vemos o quê? A habilidade que só o Espírito Santo pode nos dar. Habilidade é algo tão importante, tão fundamental na nossa vida espiritual, no nosso ministério e na nossa vida secular. Que bom quando você tem habilidade, como aquilo que você faz, aquilo que você manuseia, que bom.
Porque quando a habilidade está sobre nós, queridos, nós fazemos mais rápido, nós fazemos com mais perfeição, amém? Nós fazemos, e acontece de uma maneira na nossa vida, tão prazerosa, tão maravilhosa, que era impossível acontecer, mas por causa da habilidade que vem de Deus sobre a nossa vida, nós conseguimos realizar muito mais e muito melhor. Você consegue entender isso? Então José de Batsebete, ele era um dos valentes do rei Davi. Começamos a mensagem aqui, para você, querido, receber tudo que Deus tem proposto nessa campanha para você. Você já entendeu o primeiro ponto aqui? Você precisa ser um valente do seu rei. Precisa ser um valente do seu rei. E aqui eu já começo dizendo para você, querido, que o Senhor te chama e te coloca no meio do fogo. Amém? Aonde a palavra de Deus vai dizer, queridos, que nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos nos esforçar, amados. Nós precisamos colocar a nossa vida, investir a nossa vida. E às vezes nós passamos em cima de nós mesmos, quando a nossa carne não quer, quando o nosso coração diz que não vai dar, quando o inimigo tenta contra a nossa vida, tentando nos desestabilizar. Mas nós precisamos entender, queridos, que não dá para voltar para trás, que nós precisamos ser primeiro um valente do nosso rei, do nosso Senhor Jesus. Diga comigo: o Senhor me chamou para ser valente. E quando você se coloca para ser valente, a habilidade vem automaticamente. Olha só o segredo. Quando você se coloca para ser valente, Deus sabe que quando você se coloca numa batalha, você vai precisar de armas, você vai precisar de ferramentas. E a habilidade, ela começa a descer sobre a tua vida, queridos, porque Deus não vai desperdiçar os recursos do céu com quem não quer. Deus não vai desperdiçar os recursos do céu com quem não quer. E de repente alguém olha para alguém e diz assim: mas isso é tão lindo, eu queria tanto. Mas você quer para quê? Você quer para que o nome do Senhor seja glorificado? Você quer para que a obra de Deus seja feita? Para que a missão que está na sua vida seja concretizada? Se tiver esses focos, o Senhor vai dar para você. Mas se não tiver, querido, o Senhor não vai desperdiçar os recursos do céu com quem não vai usar aquilo que é precioso. Aleluia! E diz aqui, queridos, que ele atacou com uma lança contra 800 homens e os feriu. Além da habilidade, a gente pode ver aqui um homem incansável. Glória a Deus. Quantos já disseram assim: eu estou muito cansado. Esse ano começou poderoso, não é? Mas é assim. Precisamos nos esforçar, queridos. É a oração da madrugada, como a Islã disse aqui. Você está precisando, vai para o joelho. Vai para a oração, vai para a madrugada. Em nome de Jesus, esforça a tua vida, querido. Podemos ver aqui na vida de José de Batsebete, uma pessoa incansável. Será que quando chegou nos 500 homens abatido, ele olha cansado? Eu imagino ele muito cansado naquela batalha, mas ainda não tinha terminado. Ele poderia ter desistido, não poderia? Ele poderia, como eu e você, às vezes sentimos o impacto no nosso corpo, na nossa vida. Nós desistimos, amados, porque nós estamos cansados. Não é? Não é verdade? Porque nós estamos cansados. E aí nós encontramos alguém incansável. Aleluia. Deus quer isso para você.
Mas eu vou te falar algo bom da parte de Deus. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. O nosso corpo humano realmente ele é limitado, querido. Mas quando você quer fazer de verdade, e eu posso falar por experiência própria, porque eu tenho me esforçado muito, muito mesmo. E tenho sentido esse cansaço. Mas é o Senhor, amados, que vem sobre nós, que nos renova, que nos restaura, que faz aquilo que nós não conseguimos fazer. É o Senhor. Glória a Deus. Você quer contar suas grandes vitórias? Você quer dizer assim, era impossível, era tão grande isso, era tão impossível de acontecer, estava tão longe dos meus olhos, mas eu me esforcei, o Senhor me ajudou, e eu consegui vencer, aleluia. E você vai contar o seu testemunho para a glória de Deus. Existia muitos homens valentes de Davi, mas nem todos se destacaram. Entende isso? Eram 400 dentro da caverna. Aqui nós vemos falar de 3 em específico, e depois cita 30. E os outros? 370, 367, cadê os outros? Foram importantes? Foram. Fizeram coisas especiais? Fizeram. Lutaram guerras? Lutaram. Mas não se destacaram. Como esses, Deus quer que você se destaque. Deus quer isso para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Diga para o teu irmão, seja um valente do seu rei. Aqui nós vamos encontrar uma outra coisa, competência, queridos. Seja competente. Amém? Seja competente. Isso vem de Deus sobre a nossa vida. Seja competente. O que você fizer, faça o teu melhor. Faça com excelência. Entregue o seu melhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha o que significa Josebe Bassebete. Significa aquele que acrescenta a paz. Mas ele estava no meio de uma guerra. Mas o nome dele significa isso. Aquele que acrescenta a paz. Por que que significa isso o nome dele? Por que que é importante trazer dentro desse contexto? Porque ele venceu uma guerra, que ele trouxe paz ao seu povo. Aleluia. Quando você vence uma guerra, você traz paz. Você traz paz para a sua casa, você traz paz para você. Você traz paz para o ambiente que você está. Amém? Então isso é muito importante. Aleluia. Diga assim comigo, a batalha precisa ser vencida por completo. Se você tem o hábito de largar as coisas no meio do caminho, você já ouviu várias vezes isso aqui. Aprenda que isso não é bom para você e existe uma malignidade, um demônio que age no meio das coisas para você desistir. Não faça isso. Por mais que o curso esteja chato, vá até o fim. Vá até o fim. Não deixe as coisas pela metade, não deixe um livro pela metade. Se você deixar um livro pela metade, a sua tendência é não ler mais nenhum livro. Pegue e leia até o final. Começou um projeto, vai até o final, em nome de Jesus. Então, isso nos ensina também, amados, que a batalha precisa ser vencida por completo. Imagina se Jesus, a caminho do Gólgota, no seu sofrimento, quando Simão foi lá, arrastado para ajudar a levar a cruz do Senhor, que estava muito pesada. Imagina ali se o Senhor desiste de completar o percurso, de subidas íngremes, de terreno acidentado, de várias caídas, de várias quedas, após ser chicoteado várias vezes. Imagina, se ele desiste da sua caminhada, o que seria de mim, de você? Se você desiste no meio do caminho, querido, você atrapalha a vida de pessoas.
você atrapalha a vida da tua família. Se você desiste, você deixa que pessoas sejam abençoadas através de você. Porque aqui eu estou falando com colunas, amém? Imaginou se as colunas desse templo tivessem sido construídas pela metade? O que seria? Vocês são colunas, amados. Então você não pode desistir. A batalha precisa ser vencida por completo. Diga amém. E ele atacou com uma habilidade. Deus vai colocar uma unção sobre a tua vida hoje, que você vai atacar com habilidade. A sua oração não vai ser mais a mesma. A sua visão das coisas não vai ser mais a mesma. Você vai atacar com habilidade, e essa vai ser a razão do seu sucesso. Em nome de Jesus, você crê nisso? E hoje, Deus vai descer com esta unção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Sabe, num culto que nem esse, que estávamos pregando essa mesma palavra, Deus sempre renova a sua palavra, mas era num culto como esse. Estava aqui o marido da pastora Daniela, o Fábio, que é o sambá para nós, né? Estava ele aqui, neste culto. E quando nós fomos orar, ele entendeu algo que eu vou dizer para você aqui no final dessa palavra. E ele entendeu isso. E ele recebeu naquele dia esta unção de habilidade. Irmãos, vocês podem não acreditar, mas ele nunca tinha feito nada de pedreiro, nada de encanador, nada dessas coisas, e ele começa a fazer tudo isso. Ele começa, então, Deus dá sabedoria, inteligência, para que ele tivesse o discernimento, a direção. Como que eu vou fazer isso? O Espírito Santo ensinou ele. Como que ele ia fazer essas atividades que ele não sabia fazer, que não era do costume dele fazer. Eu creio nisso, irmãos. Eu acredito nisso. Que Deus ele vai trazer hoje aqui projetos. Deus vai dar um start na tua mente, e vai desenhar para você projetos. Deus vai dar habilidade naquilo que você já faz. Entende? Deus vai dar habilidade. Deus vai afiar, esta é a palavra, afiar aquilo que você já faz, para você fazer muito melhor e mais rápido. E mais rápido. Amém? Para a glória dele. Mas quando Deus fizer isso para você, não é para você se entupir de coisas, é para você ter tempo para Deus. É para você ter tempo para o Senhor. É para você estar na casa dele. Amém, queridos? Diz segundo Samuel 23, 16 e 17. Então aqueles três, falando de José e Batsebete, mais os dois que nós vamos ver nos próximos cultos, atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos três principais guerreiros. Sabe que interessante esse texto de 2 Samuel 23? É que está contando aqui a velhice de Davi. E está contando como foi os seus últimos dias. E está relembrando coisas importantes da sua caminhada. E esses homens são citados. E aqui, Davi achou importante falar que esses três homens eram homens de honra. Queridos, a unção de habilidade, ela desce para homens de honra. Esta unção especial que eu estou falando, ela desce sobre a cabeça de homens de honra. O que aconteceu nesse texto? Diz o texto, contando as batalhas, que Davi, no meio da batalha, ele sentiu sede. E ele balbuciou assim: quem me dera que eu bebesse água lá dos poços de Belém. Do outro lado, atravessando toda a linha do inimigo, do outro lado da batalha, esses três homens, incluído José e Batsebete, ouve aquilo, Silvana, atravessa todo o arraial do inimigo, vai lá e retira a água do poço,
que o seu rei queria beber. Traz para Davi, volta tudo de novo no meio do perigo, traz para Davi. E eu acredito que quando eles entregam, surpreende o coração do rei Davi. Porque ele não pediu, ele só desejou. Ele só pensou alto. E aí Davi olha para aquela água e ele diz: eu não sou digno de beber dessa água. É água que custou preço de sangue, eles poderiam ter morrido por causa dessa água. Davi então oferece diante de Deus, como oferta, diante do Senhor, aquela água, queridos. Olha que coisa maravilhosa. Então, além da unção de habilidade, Deus nos ensina sobre honra. E esta unção de habilidade vai repousar principalmente na vida de pessoas que sabem honrar. Amém? Que tem essa honra no seu coração e sabe honrar. Tá bom? Diz Isaías 32:8. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Fala comigo. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos permanece firme. Amém? E nós já vamos orar. Já quero chamar o Ministério de Louvor. Enquanto isso, eu quero perguntar para você: qual é a unção de habilidade que você quer? Aqui eu estou preparando você para você receber oração. Olha o que diz, queridos, Isaías, no capítulo 28, versículo de 23 a 29, que eu não vou ler, tá? Vou te explicar os versículos. Aqui está falando de 5 sementeiras. Fala comigo, 5 sementeiras. Isaías está explicando aqui, inspirados por Deus, que existem 5 sementeiras. Ele começa a dizer assim: olha, o endro, o trigo, a cevada, o trigo duro e o cominho, ele diz, eles não são tratados da mesma forma. Eles têm um jeito certo de plantar. Eles têm a sua forma de nascer. Ele tem a sua maneira de ser tratado para que ele frutifique. Isaías começa a colocar ali como que deve ser feito com cada um desses elementos. Amém? E aí diz o finalzinho aqui, olha: isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Glória a Deus. Então, queridos, o que nós vamos receber hoje de Deus é esta unção de habilidade. Abre o teu coração para isso. Deus vai derramar, além da habilidade sobre a tua vida, muitos novos projetos, muitas novas sementeiras. O Senhor vai derramar sobre a tua vida. Amém? Nós estamos com um trabalho na igreja da Showminec. O Jorginho não está aqui agora. Tem muito a ver com isso daqui, com essa mensagem. Aonde Deus desperta pessoas para cumprirem as suas habilidades, para que você realize aquilo que o Senhor tem dado na tua vida, sabe? Tem muitas pessoas com habilidades que não têm coragem, que não sabem como fazer, não sabem como se desenvolver, e precisa da ajuda de Deus, precisa dessa coragem do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? Eu acredito, queridos, que José e Bacebete, naquele momento da batalha, ele puxou a responsabilidade para ele. Eu acredito que ele vendo o inimigo, ele vendo a situação que poderia acometer a todo o povo, ele puxa a responsabilidade para ele. E ele diz assim: pode deixar, que eu vou enfrentar esses inimigos, eu vou pegar a minha lança, eu vou em nome de Deus, e Deus vai me dar a vitória. Puxa a responsabilidade para você hoje, em nome de Jesus. Aquilo que envolve a sua vida, seja valente, seja corajoso, seja um valente do seu rei, do seu Senhor, não se acovarde, seja incansável. Talvez você tenha esmurecido com as coisas da sua vida, talvez até você tenha sido preguiçoso, mas o Senhor hoje vai te reanimar, em nome de Jesus, porque aquilo que Deus tem para te entregar hoje é muito grande, a unção de habilidade.